Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sexta, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Quero compartilhar com os meus amados irmãos e irmãs nessa manhã sobre o seguinte tema: pessoas disciplinadas são promovidas na vida. Amém? Vamos ler Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo de número 11. Leamos então a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como está a sua vida, meu amado irmão, irmã? Muitas vitórias, algumas derrotas nessa caminhada, alguns momentos difíceis que às vezes a gente não sabe nem conceituar, explicar certos momentos, né? Estamos saindo de uma pandemia aí de mais de 3 meses, né? Muitas atividades já foram permitidas pelo governo, né? Então eu quero entender que você, nós aprendemos muito nesse isolamento social. E o tema é pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, né? Algo inédito no mundo inteiro. Nós somos a geração do coronavírus, né? Que daqui a 50, 100 anos, se Jesus não voltar, outra geração vão estudar sobre esse momento que o mundo passou de tantas mortes por causa desse vírus, né? Então, o tema é bem apropriado para o momento que nós estamos vivendo. Pessoas disciplinadas são promovidas na vida. Nós vamos aprender agora com o Senhor Jesus a maneira como ele lidou com a própria vida quando esteve há mais de 2000 anos aqui na Terra. Nós vamos ver algumas virtudes que são princípios de pessoas disciplinadas, aprendendo e nos inspirando no próprio Mestre. Versículo 6, que nós acabamos de ler, diz assim a palavra de Deus, que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus. Primeiro virtude que eu percebo no lado humano de Jesus é que ele é submisso e obediente ao seu Pai. Submissão e obediência, meus amados irmãos e irmãs, é de fundamental importância. Quando nós vivemos aqui nessa vida, nós temos uma missão confiada pelo Senhor Jesus de ser e fazer discípulo de Cristo Jesus. Nós temos outras atividades na vida para defender o pão de cada dia, são muitas as atividades fora das atividades religiosas, né? Espirituais, mas é de grande importância essa leitura espiritual da vida como discípulo, como discípula de Cristo Jesus. Nós devemos ao nosso Deus submissão e obediência. Jesus pregando disse, o reino de Deus ele é prioridade. Ele falava isso no Sermão do Monte. Muita gente não sabe entender o reino de Deus como prioridade. Ou abdica de uma certa de obrigações sociais, no que diz respeito à família, ao trabalho, e às vezes se dedica demais à obra de Deus e deixa algumas outras áreas da vida a desejar. Não é isso que o Senhor quis ensinar para nós como discípulos de Cristo Jesus. Não. É que o reino de Deus é a prioridade, que a nossa mente deve estar focada 24 horas na pessoa de Deus, amando a Deus e amando o nosso próximo. Servir a Deus, fazer a obra de Deus, jamais atrapalha as nossas atividades, né? As atividades da vida, né? Nessa luta para defender o pão de cada dia, para ter uma vida social agradável, né? Com a família e com a igreja. Nada disso atrapalha. Então, nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus que o lado humano dele, quando ele veio aqui à Terra, mais de 2000 anos atrás, ele mostrou para seus discípulos submissão e obediência.
Então nós somos submissos a Deus e precisamos ser obedientes a Ele na missão que Ele nos confiou, de pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações. Precisamos entender as prioridades do reino e as nossas prioridades, para que elas não se confundam, né? Como Jesus soube muito bem, ele tinha momentos de andar com seus discípulos, participava de momento da Páscoa, caminhou muito tempo com seus discípulos, pregando, ensinando e curando as pessoas de todas as suas enfermidades, para cumprir a missão que o Pai havia lhe confiado. Então nós temos também nessa terra uma missão que precisamos prestigiar com muita responsabilidade como discípulo de Cristo Jesus. Segundo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, né? Ele assumiu toda a nossa natureza humana, não pecadora, mas sentiu na pele o que um ser humano realmente sente, né? Todas as tentações, ele foi tentado pelo próprio diabo quando ele estava naquele momento no deserto de 40 dias de oração e jejum. Sentiu na pele o que um ser humano comum sente, né? Os assédios de Satanás, os desejos para não fazer a vontade do Senhor. E ele foi fiel a Deus, como no seu lado humano, submisso, obediente ao Pai até a hora da sua morte na cruz do Calvário. Se esvaziou porque ele assumiu a postura de um ser humano, de uma criatura humana. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus que o que nós temos na vida, muitas vezes tem pessoas mais abastadas que outras, né? Pessoas que cresceram muito na vida, financeiramente, de status, têm cursos de nível superior, isso é de grande importância. Devemos glorificar a Deus por essas coisas que nós ganhamos nessa vida. Tudo é dádiva de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus, mas jamais deixar que essas coisas subam ao nosso cérebro, à nossa mente, ao ponto de nos orgulhar, nos fazer diferença uns dos outros. Jesus se esvaziou tomando a posição de servo. Uma certa vez ele pregando disse: o maior no reino de Deus é aquele que serve. Então, meus amados irmãos e irmãs, que tenhamos essa mentalidade de servos, que todos os momentos da vida estejamos dispostos a servir o Senhor em qualquer instância. Cada um de nós tem uma igreja que frequenta, onde Deus chamou para o discipulado, para o exercício dos dons espirituais. Então vamos prestigiar o ambiente onde nós vivemos, onde nós celebramos ao Senhor, onde nós louvamos a Deus, onde nós exercemos os dons espirituais. Prestigiar a comunidade que Deus nos chamou para o discipulado. Isso é uma das grandes virtudes para aquele que realmente quer ser promovido nesta vida. Ele disse mais, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A cruz, ela simboliza sofrimento, desconforto na vida do cristão. E nós temos que pagar um preço altíssimo para sermos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Temos que sacrificar muitas vezes a nossa vontade humana. Negar a si mesmo é dizer não para a nossa natureza humana, é dizer não para os assédios de Satanás, buscarmos cada dia mais a santificação. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos lutar para isso. O Senhor Jesus mesmo na sua humanidade não pecou, foi submisso, obediente ao Pai, tomando a postura de servo, se igualou a todo mundo para servir também a todo mundo, as pessoas. Nós precisamos ter essa postura. E Deus nos chama a fidelidade. Lá em Apocalipse diz, ser fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Não temos que lutar muito, irmão, lutar muito nessa vida. Não temos responsabilidade com a nossa família, com o nosso trabalho, com a igreja do Senhor Jesus, com a obra de Deus. Tudo isso faz parte das coisas concernentes ao reino de Deus. Nossa cruz está comprometida incondicionalmente com a obediência ao nosso Deus. Pessoas disciplinadas são promovidas nesta vida. Olha o versículo 9. Depois que Jesus fez tudo aquilo, se humilhou, pregou o evangelho, ele foi para a cruz do Calvário. Ali foi massacrado, batido, desmoralizado aparentemente para os seres humanos, tudo para cumprir a missão de morrer e ressuscitar, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de vida eterna. Então ele pagou um preço altíssimo para ser servo, para obedecer a Deus, mas o resultado veio depois.
Ele ressuscitou dentre os mortos e foi exaltado à destra de Deus Pai. O versículo 9 diz que Deus o exaltou acima de todo nome, quer dizer, não há um nome maior, nem em cima e embaixo, que seja glorificado e honrado, que não seja o nome poderoso e santo de Jesus. Deus exaltou a Jesus porque ele venceu a morte. A morte teve que se dobrar diante da ressurreição de Jesus. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele um dia. Quando se der o arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem vivos serão transladados, saindo deste lugar para as bodas com o Cordeiro. Então nós temos promessas maravilhosas para a igreja, para todos nós no futuro. Vamos trabalhar, meus amados irmãos, ser obediente, submisso ao nosso Deus, assumir essa postura de servo, servir uns aos outros com alegria. O mandamento maior da palavra de Deus é amar a Deus acima de qualquer circunstância e o próximo como a nós mesmos. Temos que fazer isso para que Deus se agrade de todos nós, pessoas obedientes, pessoas que assumem essa postura de servo, são pessoas que são promovidas na vida. Promovida porque Deus, além de abençoar com a salvação em Cristo Jesus, nos conceder a eternidade, Ele também nos abençoa nessa vida, trazendo prosperidade na área material, na nossa vida, para o sustento do pão de cada dia. Deus tem também nos dado saúde, inteligência, tem nos promovido a alguns cargos de honra nessa terra também. Mas Deus é prioridade. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, isso diz respeito que nós temos realmente disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais são aquelas que Deus leva em consideração para nos promover a coisas grandes nesta vida. Que o Deus Criador de todas as coisas nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. E até sexta-feira, se Deus nos permitir.